É campeão! É campeão! É campeão! Salve, salve nação corintiana, amigos e amigos de todas as torcidas! O Corinthians conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024. Galera, a gente vai falar muito do jogo de hoje contra o Cruzeiro, que foi um jogaço, um jogaço. Vamos falar desses meninos da base aí que tem muito futuro nesse Corinthians aí, alguns nomes muito promissor no Corinthians, que eu vou citar aqui com vocês também. Quero falar bastante de como foi essa vitória do Corinthians e da alegria da gente voltar a gritar é campeão. Mas galera, primeiramente eu quero deixar um recado aqui e um aviso a vocês, tá, gente? Cuidado, que vai ter rival que vai ficar com uma inveja gigantesca do Corinthians, que sempre tem inveja gigantesca do Corinthians, e vai começar a procurar fax. A procurar bastante fax, falar que eles são maiores campeões da Copinha. Escuta o que eu tô falando. Porque quando o Corinthians é campeão, é uma inveja mas tão grande, que eles fazem isso. Eles vão ver título de 1940, 1932. Aí eles começam a remoer o passado e fala, aí daqui a pouco eles vão falar que eles têm 12 copinhas. Então tomem cuidado, viu? Não caem nessa balela não, porque eles fazem isso em outros campeonatos, beleza, rapaziada? Mas vamos falar do nosso Coringão, que foi campeão hoje, num jogo que eu vou falar pra vocês. Ó, a campanha do Corinthians em si, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi muito boa mesmo. Confesso a vocês que quando começou a Copinha, eu não acreditava nesse time do Corinthians, não acreditava que poderia chegar até numa semifinal, quiser uma final e ser campeão ainda. Então, o elenco todo, o Danilo também, eu tenho que dar os parabéns pelo trabalho que ele fez nessa Copinha e para os meninos da base que fizeram um excelente campeonato. O time, principalmente na Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o Corinthians já ganhou muitos títulos. Na minha geração, eu acho que eu devo ter visto aí pelo menos uns 7, 8 títulos da Copinha. O Corinthians sempre na Copa São Paulo de Futebol Júnior, ele melhora de uma maneira, é uma crescente absurda no campeonato. Porque se você for parar pra pensar, o Corinthians começa muito bem a Copa São Paulo, numa goleada, depois pega um Bangu num jogo dificílimo, ganha de 1-0, e depois pega o Marília com o time reserva já classificado, mas um jogo 0-0. Um jogo onde o Corinthians não jogou bem, um jogo truncado, um jogo feio. Inclusive eu fiz até um vídeo aqui reclamando desse jogo, que foi horrível do Corinthians. E aí começa as fases de mata-mata. Logo na primeira fase de mata-mata, o Corinthians pega o Guarani. Um 2-2, um jogo indo pros pênaltis. O Corinthians se classifica nos pênaltis na Bacia das Almas, sofrido a lá Corinthians mesmo. Só que depois o Corinthians deslancha, velho. Depois foi só goleada em cima de goleada. E chegamos na final hoje contra o Cruzeiro. Confesso pra vocês, eu assisti acho que um jogo do Cruzeiro nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior que foi contra o Santos. Onde o time do Santos, na minha opinião, principalmente no primeiro tempo, jogou muito melhor que o time do Cruzeiro. E eu falei, o Corinthians tá vindo numa ascensão nessa Copa São Paulo, tem chance de ser campeão. Mas não fiquei no oba-oba, como eu vi muitos torcedores do Corinthians ficando. Não, que o Corinthians vai golear, que o Corinthians... Falei, calma, gente, final é diferente. Comentei em várias redes minhas que eu tenho aí de Corinthians, eu falava, gente, Corinthians é diferente, final é diferente, às vezes a perna pesa, é um jogo diferente de todos. E não deu outra, né, gente? Um jogo totalmente truncado, um jogo dificílimo, onde, na minha opinião, o Cruzeiro fez uma grande partida também, uma grande partida. Eu acho que o título do Corinthians ele fica mais gostoso porque a gente enfrentou uma grande equipe, que a gente tem que dar os parabéns para a equipe do Cruzeiro hoje, desses meninos do Cruzeiro, que tem muito moleque que vai ter muito futuro. É um time muito bem montado, tem umas peças ali que são muito bem também, que jogam muito bem. Então tem que dar os parabéns pro Cruzeiro e a vitória fica muito mais saborosa. Aquele 1-0 com o gol no fim, naquele jogo truncado, aquele jogo de raça, aquele jogo... A lá Corinthians, né, gente, que a gente gosta de ver, fica muito mais gostoso. No finalzinho do jogo, o menino lá, o Kaique, me faz aquele golaço. Que golaço! Mas você vê que tem ultrapassagem de lateral. É o time do Corinthians. Ontem a gente viu o time profissional jogando. O time do Corinthians hoje dá uma aula taticamente naquele time profissional. Com ultrapassagem, com triangulação, com infiltração, com marcação em cima, com marcação-pressão. Dá uma aula, velho. Como que pode? E uma aula de vontade também.
Porque o que esses moleques têm de vontade... Hoje, a técnica não foi tão intensa desse time do Corinthians quanto estava sendo nos outros jogos. Mas a garra, a determinação desses moleques de não perder uma bola, de quando tinha que discutir, discute, quando tem que dar porrada, dá porrada que eu digo de chegar forte na jogada. O que esses moleques fizeram hoje foi um negócio impressionante. Eles superaram, eles não estavam bem. Você via na cara do jogador corintiano, eles não conseguiam jogar. Muito mérito também do time do Cruzeiro, que soube marcar as principais peças do Corinthians. Só que na raça, na determinação. Eu sempre venho falando isso pra vocês aqui do time profissional. Se não dá pra ganhar na técnica, que ganhe na vontade. Que tenha mais vontade que o time adversário. E foi o que o Corinthians fez hoje. E foi premiado com o gol no final, um golaço. Então, gente, eu não acho que subir os moleques da base seja como é que se diz? A solução. Vou colocar um menino aqui, ele vai resolver. Não, muito pelo contrário. O menino ele tem que subir profissional agora e ser lapidado. Ele tem que entrar em alguns jogos, principalmente no Campeonato Paulista, mas com peças do lado dele que possam dar o respaldo dele entrar tranquilo pra jogar bola. Não pode queimar o moleque. Coloca o moleque numa fogueira. Não pode fazer isso. Igual o Caetano saiu meio que machucado ontem do time. Aí eu vi muita gente falando, coloca o moleque da base que jogou hoje. Puta, o moleque jogou uma final hoje, quinta-feira. Ele vai jogar sábado contra o São Bernardo no profissional. Não tem cabimento isso, gente. Tem que ter... Não é que tem que ter... Eu sei que tá difícil falar isso, que tem que ter calma. Mas o que o Corinthians precisa... o que precisa de verdade agora mesmo foi o que o Cássio falou ontem. Precisa contratar. Eu já vou entrar nesse assunto também, na entrevista do Cássio de ontem. Então, falando dos meninos da base, tem que tomar muito cuidado com esses meninos pra gente não queimar eles. Porque na minha humilde opinião, eu subiria o João Pedro, o zagueiro, o Pedrinho, eu conseguiria, apesar de na semifinal e na final não conseguir fazer bons jogos, mas subiria esse menino já. A gente vê que ele tem qualidade, inclusive ele foi o artilheiro do Corinthians. Eu conseguiria subir o centroavante, o Arthur, e subiria também o Breno Bidon, gente. Que foi o melhor da Copinha, o melhor jogador da Copinha. Que na minha opinião, no jogo contra o Novo Horizontino, que eu fui no estádio, esse moleque ele comeu a bola. Hoje não jogou muito bem, como o time inteiro do Corinthians não jogou bem. É assim que funciona. Mas estava lá no final do jogo, brigando, dando carrinho, dando raça, armando o time, tentando fazer as coisas, não desistindo nunca. E é isso que o torcedor corintiano quer. Essa raça, essa determinação. Então, subir os moleques da base... Tem que contratar também muitas peças que precisa esse time do profissional do Corinthians e alinhar tudo isso daí, para deixar o treinador trabalhar e conseguir montar um time competitivo. Essa é a minha opinião. Então é isso, gente. Falando da Copinha, dá os parabéns, feliz pra caramba esse título do Corinthians. Muito feliz mesmo, porque foi na raça, foi na determinação. E, cara, é mística, né? Que o corintiano ele tá se apegando muito a isso, né? Porque tá difícil todos esses anos que a gente tá passando, mas todo ano que o Corinthians foi campeão da Copinha, ele ganhou outro título também no profissional no restante do ano. Vamos torcer esse ano, né? A gente sabe que tá difícil, que tá complicado, vai precisar contratar jogadores, e a gente vai falar agora sobre esse assunto, né, gente? Que o Cássio ontem, depois do jogo, deu uma entrevista bombástica, hein, gente? O cara simplesmente perguntou pra ele, o jornalista perguntou pra ele se com esse elenco aí, com esse time aí, daria pra ter continuidade legal no campeonato aí e se almejaria ganhar títulos, né? Com esse elenco que tem hoje, ele falou, não, tem que contratar. O Corinthians tem que contratar urgentemente. E a gente vê, gente, qualquer idiota consegue perceber isso. Precisa contratar. Ontem foi um absurdo o que aconteceu. Um zagueiro se machucar e improvisar um volante na zaga. Porque não tinha no banco, gente. Olha como que pode isso. Segunda rodada do Campeonato Paulista. Você não tem um zagueiro substituto pra entrar, gente. É muito complicado. E o Cássio foi sincero, e tem que ser sincero mesmo. Muita gente, porque aí ele cutuca o presidente, aí começa a abrir. Gente, tem que ser falado as coisas. Na minha opinião, tem que ser falado. Precisa resolver os problemas. E o Cássio é o capitão do time. Ele tá vendo o que tá acontecendo em campo. Tá vendo que tem que contratar jogador e tem que resolver esse problema. Mesma coisa do Mano Menezes.
Nossa, eu vi muita gente... Ai, porque o Mano Menezes não podia ter falado isso, queimou o Ranieri. Muito pelo contrário, jornalista que perguntou do assunto, da hora do jogo ali, que escutou ele falando, ele falou aquilo. E outra, Cuiabá é o Cuiabá, Corinthians é o Corinthians, gente. Simplesmente isso, ele falou, ele não tá jogando no Cuiabá, ele tá jogando no Corinthians, meu. Aqui é diferente. Nossa, os caras fazem uma tempestade num copo d'água nisso. Eu acho que ele errou, o Mano Menezes, ontem na escalação, nas substituições. Acho que ele errou sim. Mas ficar se apegando a isso, ai, perdeu o grupo, porque para com isso, gente. Para com isso. Pô, o Corinthians tem problemas muito maiores. Muita gente falando hoje que tem que tirar o Mano Menezes. Tá bom, tira o Mano Menezes, legal, e coloca quem? Vai contratar quem? Ah, contrata uma aposta. Vai no mercado estrangeiro, contrata uma aposta no Corinthians. Nesse time do Corinthians está sendo remontado. Vai dar certo? Sinceramente, vai dar certo? Não é melhor deixar o Mano Menezes, que já tem uma história no Corinthians, já sabe a história do Corinthians, tenta fazer com que ele monte um time ajeitado do Corinthians, com defesa sólida, meio de campo e ataque, com peças que ele precisa disso também para trabalhar, e deixar ele ter continuidade, do que começar a falar que tem que trocar de treinador, gente. Não, na minha opinião, falar que tem que trocar de treinador é um absurdo dos absurdos, gente. De verdade, mano. De verdade. Né? É minha opinião. Eu expresso minha opinião. Eu acho que é isso, né, gente? Queria falar também, gente, mandar... Que eu tô muito feliz também. Hoje foi 2 conquistas sensacionais na minha vida de Corinthians aqui com vocês. A conquista da copinha, que eu já tô falando aqui pra caramba já. E no Instagram, gente, no Instagram eu consegui alcançar 2.000 seguidores. Isso é pouco, não tem problema. Pouco a pouco, um passo de cada vez, eu tô conquistando meus negocinhos que eu tô feliz pra caramba. Eu quero agradecer muito, muito quem me acompanha aqui no canal. E quem não segue lá no Instagram, @canal.vaitimão. Deixo sempre aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Quero agradecer também no Instagram a parceria que eu tenho com meu amigo Rafael Marques. O Rafa Marques, ele tá uma parceria muito top comigo no Instagram e me ajudando muito, porque Instagram... Gente, eu sou tiozinho já sou meio velho já. Esse negócio de rede social, de ficar postando e tal. Eu não manjo muito, até porque eu tenho meu trabalho, né, gente? Então eu não tenho muito tempo. E o Rafa tá me dando muita força, uma parceria muito legal que eu fiz com ele. E é isso aí, galera. Ó, não deixe de se inscrever no canal. Ativem o sininho, deixem seu like, que é muito importante. E vamos terminar esse vídeo falando: vai Corinthians e é campeão!